tesouraria real, dos tributos da além do rio, se pague prontamente as despesas a estes homens para que a obra não seja interrompida. Tudo o que for necessário, como novilho, cordeiro, tudo para o holocausto aos deuses dos céus. Aí ele diz, e para que ofereçam, versículo 10, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave. Versículo 11, também por mim se decreta que se alguém alterar estes decretos, arranque-se uma viga da sua casa que seja levantada e pendurado nela, e da sua casa se faça um monturo. O Deus que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, com diligência se execute. Ou seja, o próprio Deus agiu agora sobre a vida de Dário, simplesmente por quê? Porque o povo se levantou. Depois que os profetas se levantaram, o povo se levantou com atitude. O povo se posicionou. Então, muitas das vezes, nós perdemos batalhas porque nós não nos posicionamos. Sabe, nós não nos colocamos na posição que deveríamos nos colocar. Porque muitas vezes nós estamos esperando um agir sobrenatural que não existe. Um agir sobrenatural que não vai operar. Porque Deus... Claro que Deus opera maravilha, claro que Deus opera o sobrenatural, mas se Deus for para agir no sobrenatural 24 horas por dia, então que ser humano é este, não é? O homem é um ser espiritual, sim, mas também é um ser psicológico, um ser social. E como tal, o homem também precisa tomar as suas decisões, e por isso Deus deu livre-arbítrio ao homem. Então nós temos a capacidade de nos levantar. Nem sempre Deus vai agir, não é, prontamente de forma sobrenatural sobre as nossas vidas. Às vezes é necessário a gente procurar força sobrenatural sobre nós, mas dentro da nossa própria força, dentro daquilo que nós podemos fazer. E avançar naquilo, superar as nossas dificuldades, superar os nossos limites. Não esperar uma força sobrenatural que vai fazer com que eu supere os meus limites. Não, eu preciso primeiro me esforçar. É um trabalho de Deus? É um trabalho de Deus. Mas é um trabalho nosso? É um trabalho nosso também. Ou melhor, principalmente nosso. Principalmente nosso. A Bíblia diz claramente, olha, se você não tem inteligência, peça a Deus que dá. Se você não tem sabedoria, peça a Deus que o dá. Né? E ele diz, vocês pedem e não recebem, porque vocês não sabem pedir. Então, tudo aquilo que é necessário, que Deus sabe que é necessário para que a obra continue, Deus vai dar. Deus vai dar. Agora é necessário que a gente se posicione. Né? Que a gente se levante. Que a gente olhe com os olhos espirituais, mas haja com o nosso corpo. Não esperando que uma forte força impulsione-nos a fazer alguma coisa, ou leve-nos a algum lugar que eu não sei. Às vezes nós queremos espiritualizar muito a coisa, e na verdade, quando na verdade nós simplesmente temos que agir. Outras vezes nós temos que buscar a espiritualidade, buscar a visão espiritual, e ali nós estamos agindo na carne. Já percebeu como nós, na hora em que é para agir na carne, que é para agir pela carne, nós ficamos procurando o Espírito. E naquele momento que é para agir pelo Espírito, nós automaticamente vamos na carne. Parece que o nosso corpo está trocado com esse negócio. Então, é muito importante nós percebermos que uma obra, ela pode sim ficar parada. Foi por causa do inimigo? Foi por causa do inimigo. Mas o inimigo não passou 16, 17, 18 anos atuando aqui. O inimigo não passou esse tempo todo atuando aqui. O inimigo atuou lá no passado. Há 16 anos atrás os inimigos atuaram. E o que é que fez esse povo durante 16 anos não lembrar? O que fez esse povo não querer voltar-se para Deus? Quer dizer, era uma coisa que aconteceu lá no passado. Não necessariamente continua influenciando. E nós simplesmente paramos a obra na casa de Deus. Então, é muito importante a gente entender que a nossa posição é muito importante. Nós nos levantarmos por nós mesmos é muito importante. Claro, quando eu falo por nós mesmos, não estou falando sem Deus.
porque só Deus é que tem esse poder de nos levantar. Mas é não esperar que outra pessoa nos levante. Não é não esperar que outra pessoa vá. Porque a obra que Deus quer que nós façamos, confiou a nós para fazer. E aí nós temos que ir. E temos que ir com o que nós temos. Nós temos que ir com o que nós temos em mãos. Olha, vamos, Deus levantou só precisou 2 profetas. E só um que chama, olha, edifiquem. Agora, chegou o tempo. Toca na ferida daquele povo. E aí eles voltam a edificar o templo de Deus. Volta a edificar. E aí o rei deu o aval e ainda terminou dizendo, baixei o decreto. E agora execute o decreto com diligência. Não somente afirmou o que o rei Ciro havia dito, mas, sobretudo, também deu o que estava faltando. Olha, dê agora tudo o que é necessário para fazer os sacrifícios que tem que ser feito no templo. E execute com diligência, ou seja, faça como deve ser feito, exatamente do jeito que eu estou dizendo. E então é concluído o templo de Salomão, no capítulo 6, versículo 13 diz, então Tatenai, governador do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram com toda diligência, conforme os decretara o rei Dario. De modo que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando sobre a pregação do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e acabaram conforme mandado do Deus de Israel e conforme o decreto de Ciro e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então, ou seja, 3 anos, quase 4 anos depois, concluiu-se aquela casa. Concluiu-se aquele templo. Uma coisa que poderia ter sido lá atrás, né? E naquele momento que eles estavam edificando, a importância daquela voz profética, sobre aquela igreja, sobre aquele povo, né? Sobre aquela igreja, aquela congregação, ali fazendo a obra de Deus, construindo o templo de Deus. E 2 profetas profetizando, uma voz profética. E claro que dentro da casa, dentro da voz profética, crer naquilo que Deus falou, crer naquela promessa que Deus fez, crer que Deus vai executar aquilo que fez e daquilo que ele falou, independente de como, quando ou porquê, ele vai executar. Amém? Isso serve para nós. Claro que serve para nós hoje em dia. Quantas vezes nós estamos esperando? Esperando o quê? Estamos esperando o quê? Esperando o quê pelo avivamento? Esperando o quê? Para nos posicionarmos em oração, para nos posicionarmos como coluna, não é, sobre nossa casa, esperando um agir que não vai acontecer. Vivemos uma vida esperando algo que não vai acontecer. Quer dizer, que se acontecer não é regra, é exceção. E pode acontecer. Mas é que muitas vezes a questão é o contrário. A questão é o contrário. Claro que Deus, a hora que Ele quiser, Ele pode intervir. Não sou eu que vou limitar o poder de Deus. Se Deus quiser intervir agora, Ele vai intervir agora e você vai se levantar como profeta. Mas isto tem, na palavra de Deus, isto é exceção. A regra era as pessoas buscarem a Deus e Deus o levanta. As pessoas darem o primeiro passo e Deus o levanta. Porque, na verdade, quando fala de que Deus dá o primeiro passo, sempre na questão da salvação. Mas é sempre as pessoas se levantam e buscam a Deus. E então Deus, porque Ele diz, olha, se vós me buscardes de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor. Então, quando nós o buscamos, nós o encontramos. E muitas vezes, o que está faltando na nossa vida, muitas vezes, a única coisa que está faltando na nossa vida é achar Deus. Nós buscamos sabedoria, buscamos inteligência, buscamos conhecer a Bíblia, buscamos isso, buscamos aquilo outro,
E Deus? Em que momento nós estamos buscando Deus? Então, muitas vezes, e é Deus, e esse Espírito é que faz a diferença. É o que faz a diferença. É achar Deus. É isso que faz a diferença. Como Camila pregou no domingo. Foi quando a diferença de Moisés foi quando ele achou Deus. A diferença de Jacó foi quando lutou com Deus, encontrou Deus. Se Jacó não tivesse encontrado com Deus no Val de Jaboque, ao encontrar com seu irmão, Esaú, provavelmente o seu irmão o teria matado. Mas ele encontrou Deus e Deus operou ali uma diferença na vida de Jacó, ainda que tocando-lhe na juntura da coxa e o deixando manquejar. E a gente olha, mas olha, me está manquejando, coitado. Como é que a pessoa se encontra com Deus e volta manquejando? Como é que a pessoa se encontra com Deus e volta daquele jeito? Volta pior. Só que aquele manquejar de Jacó, certamente foi um impulsionamento para que o irmão dele olhasse com graça sobre ele. Porque Esaú não estava no espírito para olhar com a misericórdia e a graça de Deus sobre Jacó. Ele foi para se encontrar com Jacó. Ele foi para matar Jacó. O ódio estava no coração dele durante anos e anos e anos. Mas o toque de Deus na vida de Jacó fez toda a diferença. E então Jacó, aquela debilidade de Jacó, recente, fez com que o irmão olhasse e dissesse, nossa, esse homem manquejando, com 2 mulheres, uma reca de filho atrás, eu não vou fazer nada com esse homem. A vida já fez por ele. Então a gente não sabe como é o toque de Deus na nossa vida. A gente não sabe, mas o que a gente precisa fazer é buscar a Deus. Buscar a Deus. Até o encontrar. Não é como o Senhor Jesus Cristo nos diz, buscai, buscai e encontrareis. Buscai, buscai e encontrareis. É importantíssimo entendermos isso. Amém? Depois que o templo é inaugurado, e aqui eu entendo uma outra coisa. Diz assim, olha, os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, o restante dos exilados, fizeram a dedicação dessa casa de Deus com alegria. Ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 cabritos, segundo o número das tribos de Israel. E instalaram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do exílio celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os exilados e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, com todos os que, juntando-se a eles, se haviam apartado da imundícia das nações da terra, para buscarem ao Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado. Mudaram o coração do rei da Síria em favor deles, para ajudá-los na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Eles se apartaram das imundícias, das regiões daquele povo que estava morando lá, das outras nações vizinhas que haviam já tomado todo Israel. E então eles vão e eles se alegram, se purificaram, fizeram a Páscoa como Moisés havia determinado. Sacrificaram conforme havia sido predito. E então eles se alegraram, diz a palavra de Deus. Se alegraram. Se você observa direitinho, eu vejo uma questão interessante nesse texto. Existe um grande
grande diferença na nossa vida, uma grande questão na nossa vida. Existem pessoas que são depressivas e existem pessoas que são ansiosas. As pessoas depressivas, elas vivem no passado. Elas vivem no passado. As pessoas depressivas, as pessoas pessimistas, na maioria das vezes, vivem no passado. No caso das pessimistas, e sempre as pessoas, as depressivas. Por quê? Porque a depressão, ela vem sobre as pessoas, principalmente trazendo recordações. Se são recordações boas, a tristeza vem porque não tem mais aquelas recordações boas, aquela vida boa que tinha. Ou se foi um passado triste, não consegue viver o presente porque aquele passado está sempre a se lembrar daquele passado horroroso. Está sempre a lembrar daquelas coisas tristes. Uma pessoa ansiosa é aquela pessoa que vive no futuro. Não é aquela pessoa que amanhã, o que é que vai ser de mim amanhã? Não vou comer hoje porque eu não sei o que é que eu vou comer amanhã. Vou guardar aqui hoje porque amanhã eu preciso comer. Não sei, não vou hoje não, porque pode ser que amanhã. Então a pessoa deixa de viver o hoje para viver o amanhã. Há uma grande diferença, uma linha, o que divide o passado. Como é que se chama o nome da linha que divide o passado do futuro? Tem outro nome? Não, o agora. É o agora. O agora divide. E o agora é um instante de tempo. É um instante de tempo, porque tudo que eu já falei já passou, já virou passado. O que eu estou falando agora, neste momento, já passou também. Então este é o momento. Este é o momento de viver o agora. O que eu fiz ontem, o que é que eu fiz ontem que está interferindo neste momento que eu estou vivendo agora? E o que é que eu vou fazer amanhã que vai interferir? Que este momento que eu estou vendo agora vai interferir. E aí o que que acontece? Por que, João Paulo, você está dizendo isso no meio dessa pregação toda? Falando desse povo. Porque se vocês observarem, lá atrás, já 16 anos atrás, aqui na história, quando eles começaram a edificar o templo, havia muitos anciãos. Mas eu não acredito que esses anciãos todos tenham vivido durante mais de 16 anos. Porque eles já passaram mais de 60 anos, mais de 70 anos, foram jovens para a coisa, já tinham mais de 80, 90 anos. Já tinham mais de 80, 90 anos. Ou seja, se viveu mais 10 anos, viveu muito. Alguns, talvez, aqui, eram mesmo ancião de 100 anos, ou não chegava a ser tanto, de 90 anos. Aqui já paira entre os 70 e 80 anos a geração. Então, quando a gente vai ver aqui, não há aquela divisão. Não há aquela divisão que havia lá quando a gente leu. Lembra que misturava o choro de alegria com o choro de tristeza. O choro de tristeza por aqueles que viram no passado. O choro de alegria por aqueles que não viram nada do passado, mas estavam vendo o futuro. Então, muitas coisas que ficaram no passado impedem nós de enxergarmos o futuro. Muitas coisas que nós vivemos, que não necessariamente vai se repetir, nos impede de viver o presente, de experimentar o presente, inclusive de viver verdadeiramente o presente. Viver esse tempo agora. Viver o que nós temos para viver agora. Eles alegres contemplaram que Deus foi quem moveu o coração, como diz aqui. Porque Deus, o Senhor, os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria em favor deles, para ajudá-los na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. A alegria deles, unânimes, se separaram, eram um coração só, o que eles dizem aqui, a unidade, e eram todos como um homem só. Aqui, o versículo 20, os sacerdotes de Levita tinham se purificado como se fossem um só homem.
unanimidade na casa de Deus. Unidade na casa de Deus. E aí, eles podem verdadeiramente agora se alegrar, e todos alegres, não mais pensando no passado. Talvez a quantidade de influenciadores agora não seja metade e metade, que ninguém sabe diferenciar o que é choro de tristeza ou de alegria. Talvez seja muito menor os pessimistas. Muito menor a quantidade de pessoas que viveram e viram o que tinha passado antigamente, para poder influenciar mal negativamente sobre aquela geração. E então eles puderam se alegrar. Então, como é importante nós vivermos o presente e percebermos o que Deus está fazendo na nossa vida. É importante, sim, nós lembrarmos do passado, mas como ensinamentos, quer para o bem, quer para o mal, como ensinamentos que nós vamos trazer para não repetir no futuro. Mas não como coisas que nós vamos lembrar para moldar o nosso sentimento. Pode moldar as nossas ações, mas os sentimentos não. E aí, quando a gente para pensar no passado, a gente deixa de fazer o presente. A gente deixa de viver o presente. A gente deixa de fazer aquilo que a gente quer fazer, que a gente pode fazer, que a gente tem que fazer. E como é importante ter líderes, ter pessoas que são capazes de viver esse presente, de entender o que Deus está fazendo, e ver a obra que Deus está fazendo. Ver o poder de Deus atuando em nosso meio e glorificar isso. E glorificar isso. Como é importante para fazer a obra de Deus. Né? Quando a gente vem aqui para o capítulo 7, aí diz que essas coisas já foram passadas. Passadas essas coisas, já, agora no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias. E aí vem dizer toda a genealogia. Até o versículo 6. Este Esdras subiu de Babilônia. Ele era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. O rei lhe deu tudo o que ele lhe pedira, segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. No 5º mês, Esdras chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Começou a sua jornada no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, segundo a boa mão do Senhor Deus sobre ele. Pois Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba da palavra dos mandamentos e dos decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus. Saudações. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele que é povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. És enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição acerca de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, o qual está nas tuas mãos. Além disso, levarás prata e dá aquela mesma coisa que Deus sempre levantou aquelas pessoas para abençoarem aqueles que estavam fazendo a obra. E isso tem aí, do versículo 18, 20, pronto. O que eu quero falar aqui nesse versículo? Aí passou aquele primeiro tempo, agora se levanta o novo rei, o rei Artaxerxes, já passava 7 anos do rei Artaxerxes, e Deus levanta agora Esdras. E Esdras, ele é aquilo que eu falei que vai surgir no exílio. Antes não havia em Israel escriba, nem fariseu. Antes não existia. O escriba e o fariseu só vai se formar agora, depois do cativeiro da Babilônia. Ok? Então havia os sacerdotes, mas os sacerdotes não eram os fariseus. Então vai vir agora os escribas, e depois é que eles vão se dividir, os doutores da lei vão se dividir entre escribas e fariseus.
E então, saduceus e fariseus. Então, o que é que vai acontecer aqui? Deus levanta aquele homem, e não só levanta aquele homem para voltar a instruir o seu povo. Por quê? Porque não era todo mundo que tinha o conhecimento da lei judaica. A lei judaica, ou melhor dizendo, o hebraico já havia morrido. Poucos falavam hebraico, propriamente o hebraico bíblico. Já nessa época, pouco se falava o hebraico bíblico. Por quê? Nós vamos ver no livro de Neemias. Neemias chega um tempo que ele precisa ler e traduzir, porque ninguém entende o que é que aquilo está sendo falado. Não é? Uma diferença, é tão difícil entender uma linguagem 60, 70, 80 anos depois. Uma mesma linguagem mudou tanto que é até difícil imaginar como é que em 80 anos, em 60 anos, 70, 80 anos, muda-se tanto uma linguagem. E, na verdade, o hebraico se perde. Mas aquele homem, ele é instruído na lei. E ele conhece a lei. E ele vai lá para dar a lei ao povo. Fazer o povo conhecer a lei. E ensinar as escrituras sagradas. Ensinar os próprios levitas a escritura sagrada. Claro que havia alguns lá que conheciam. Agora, o que é importante diz aqui é que ele preparou o coração para buscar ao Senhor. É aquilo que eu falei anteriormente. A pessoa primeiro prepara o coração para buscar ao Senhor. E quando você prepara o coração para buscar ao Senhor, o Senhor age com graça. O Senhor age com graça. E é muito difícil para nós entendermos de uma forma prática o que significa preparar o como se traduz para o nosso tempo hoje preparar o coração para buscar ao Senhor? Será que o nosso coração está preparado para buscar ao Senhor? Milena, seu coração está preparado para buscar ao Senhor? É pela fé, né, minha filha? Eu creio, então é pela fé. É pela fé, minha filha? É engraçado, porque nós estamos num outro tempo. Nós estamos num outro tempo. Mas a palavra de Deus não se invalida. A palavra de Deus não se invalida. E ele diz, como o pastor pregou aqui na terça-feira passada, ele disse que mudaria o nosso coração. Era um coração de pedra que necessitava de preparação. Mas ele colocaria no nosso coração um coração de carne. Tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Hoje o Espírito Santo age em nós. Naquele tempo, não. Agora, o agir do Espírito Santo em nós produz este coração preparado para buscar a Deus. É quase um círculo. É Ele que prepara o nosso coração para o buscar. E nós só precisamos estar sensível a essa voz, sensível a esse Espírito, para fazer conforme a vontade de Deus. Fazer, ouvir a vontade de Deus. Mas, João Paulo, como é que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? Julga os teus caminhos de acordo com a palavra de Deus diz. Julga os teus pensamentos de acordo com o que a palavra de Deus diz. Julga os teus atos, as tuas palavras, de acordo com o que Deus diz. De acordo com o que Deus fala. E aí, a palavra de Deus é tão clara. Mas, João Paulo, por que eu devo? É muito importante você julgar, você mesmo julgar, o que sai da tua boca. Sabe, porque o que sai da tua boca revela o que está dentro do coração. Não é isso que o Senhor diz? Não é assim que diz a palavra do Senhor? O que contamina o homem não é o que entra, porque isso vai para o estômago. Mas o que sai da nossa boca, porque procede do nosso coração, procede do nosso pensamento, procede daquilo que nós acreditamos.
Então, por isso que é tão importante como é que chama? A confissão da fé. E muitas vezes nós, com a nossa boca, acabamos por não confessar. Ou melhor dizendo, por confessar uma falta de fé. Uma falta de conhecimento na palavra de Deus. Uma falta de instrução na palavra de Deus. Uma falta de conhecimento da palavra de Deus. E aí Deus é tão simples observar. É tão simples olharmos para a palavra de Deus e julgarmos se os nossos pensamentos, os nossos atos estão coerentes, estão corretos. Os desejos dos nossos corações estão corretos. Muitas vezes a nossa mente nos engana sobre os nossos próprios desejos. Mas eu vou dizer uma coisa a você. A palavra de Deus, por exemplo, o próprio Jesus Cristo fala mal dos fariseus. Porque o que era que os fariseus faziam? Jesus Cristo disse assim, olha, vocês olham para a estação e sabem discernir o tempo. Vocês olham para o céu e sabem. Agora vocês não conseguem discernir o tempo dessas coisas. Vocês têm uma teoria muito grande sobre as coisas terrenas. Não sabem aplicá-las ao espiritual. E às vezes nós não sabemos preparar o nosso coração para buscar ao Senhor. Porque às vezes nós achamos que necessita de muitas palavras para buscar a Deus. Eu digo que muitas vezes as orações feitas na igreja revelam o nosso grau de intimidade com Deus. Eu repito e eu explico. Muitas vezes a oração que nós fazemos na igreja indica o nosso grau de intimidade com Deus. E eu explico. Quando eu vejo gente orando, porque uma coisa nós temos que fazer. Quando uma pessoa ora, nós prestamos atenção no que aquela pessoa está orando. Por quê? Porque não sabemos o que aquela pessoa vai dizer. E temos que ter cuidado porque o que duas ou mais pessoas concordam na terra será ligado no céu. A igreja tem esse poder. Eu sei lá o que o infeliz vai dizer na oração. Ou feliz, não sei. Então eu tenho que ter muito cuidado. Porque às vezes até muitas pessoas gostam de falar e tropeçam nas palavras e acabam amaldiçoando ao invés de abençoar. É como um louvor. Está cantando, tem hora que vem umas palavras na mente que eu não sei de onde vem aquilo. Que eu digo, misericórdia que eu cantei assim essa palavra. Mas isso sai porque nós simplesmente estamos cantando, repetindo uma palavra e sai qualquer palavra da nossa mente. E às vezes é terrível. Não é? E muitas vezes também na oração. Então quando eu estou prestando atenção na oração para concordar, dizer o amém, aí eu vejo pessoa pedindo perdão pelos seus pecados que já deveriam ter sido confessados no dia. Aí a pessoa pede com um ano depois, né? Senhor, eu pequei o ano passado. Aí vem pedindo perdão pelos anos e torna aquela oração. Que é uma oração que você deve fazer dentro do seu quarto. Nos seus aposentos, onde a palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz, entra no teu quarto e ora em segredo ao teu pai. Nesse momento, não há esse momento, porque quando você vem pedir aqui na igreja aquilo que você deveria ter pedido dentro do seu aposento, é porque você já não foi no aposento. Ou então você não está orando, você está rezando. Repetindo continuamente a mesma oração. Então, aquele momento congregacional, a oração não é particular. E no momento congregacional, minha oração não é privada, não é privativa. É uma oração conjunta,
Uma oração por todos, uma oração congregacional. Então aquilo lá, o que sai da boca, até na oração, revela o nosso caráter, revela quem nós somos. E mostra muito das vezes que nós não... Quantas pessoas, olha, isso não é lá, mas quantas não é difícil de se ver, mas quantas pessoas só leem a palavra de Deus às terças, e aos domingos, e às quintas? Quantas pessoas que acham simplesmente que viu a novela, já leu a Bíblia? Assisti um filme e já sei a Bíblia decorada. É complicado. Então ele prepara o coração para buscar ao Senhor, para fazer aquela obra que Deus havia dito. Faz! E aí quando ele prepara o coração, com humildade, arrependimento, se colocando na posição, o Senhor age com misericórdia sobre a vida dele. E abre as portas para que as coisas possam acontecer. Abre as portas para que ele possa agir como Deus havia ordenado. Tu vais, mas não vais só, porque preparaste o teu coração. E aí Deus dá a liberdade e ainda diz, o rei ainda diz, olha, vai e leva quem tu quiseres. Quem quiser voltar, volte. E aí no capítulo 8, ele traz aí todas as pessoas que vieram com ele. E no versículo 18, ele diz, trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós. Aí ele diz, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias com seus filhos, irmão, a 18. E aí ele começa a dizer, e dos servidores do templo, que Davi os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados por nome. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, a fim de lhe pedirmos jornada segura para nós e para nossos filhos e para todas as nossas posses. Tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos defenderem dos inimigos do caminho, porque tínhamos dito ao rei, a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas para a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Sabe o que eu entendo aqui mais uma vez? Ah, Deus do céu, tu és lindo. Gente, tem um motivo para o qual, tem um chamamento irrevogável sobre as nossas vidas, que o Senhor Jesus Cristo deu para todos da igreja. Não importa se você é chamado para pastor, ou se você é chamado para líder, se você é chamado para levita, se você é chamado para qualquer coisa dentro da casa de Deus, ou se você é chamado apenas para ouvir a palavra de Deus. Pode ocorrer. E você passar 50 anos na casa de Deus e sempre a ouvir, nunca... Mas é impossível nunca a fazer nada dentro da obra. Talvez seja possível, apesar de eu nunca ter visto. Mas é possível que isso aconteça. Mas uma coisa é impossível acontecer. Impossível de acontecer. Porque quando Jesus comissionou e comissionou a todos, ele disse para todos, ides e fazei discípulos. Então nós não convertemos ninguém. Nós não trazemos ninguém para a luz. Nós não trazemos ninguém à salvação. Mas nós fazemos discípulos. Nós não temos que nos preocupar com a salvação de ninguém. Nós temos que nos preocupar em pregar e, uma vez convertido, fazermos discípulos. Porque também não adianta pregar e ir embora. Fazei discípulos. Mas Jesus Cristo, ele continua dizendo, e ser-me-eis testemunhas. Meus amados, ninguém mais nesse mundo é mais testemunha de Jeová do que nós.
Somos os verdadeiros. Aqueles que testemunham de Jeová, de Jesus e do Espírito Santo. O verdadeiro, porque os testemunhos de Jeová são testemunhos de Jeová e são mau testemunho de Jesus e dão mau testemunho do Espírito Santo, uma vez que não acreditam nestes. Mas nós somos os verdadeiros testemunhas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como testemunhas do Espírito Santo, eu me policio, eu, João Paulo, me policio. Por que eu me policio? Porque eu sei que a minha vida depende em muitas coisas de mim. Muitas das ações dependem de mim, dependem dos meus erros. Às vezes às vezes eu estou sempre errando. E só que os meus erros não podem ser motivo de blasfêmia contra o nome do meu Deus. Às vezes eu estou passando por uma correção de Deus, que só eu e Deus sabemos do que se trata. Mas as outras pessoas lá fora não sabem. Só que eu não preciso dizer primeiro que eu estou na prova. Eu não preciso dizer o que é que eu estou passando. Eu não preciso dizer o que é que eu estou vivendo. Porque eu não quero que o meu testemunho seja caso das pessoas não virem ao Senhor Jesus Cristo. Não o aceitarem como Senhor e Salvador da nossa vida. Se Jesus Cristo não está operando em mim, com certeza não é que o poder dele é falho. Não é que o poder dele não opere. Mas é que algo em mim está faltando. Algo em mim está falhando. Para que o Espírito dele não consiga operar em alguma área na minha vida. Agora eu chego lá fora, e eu profeticamente, como aquela mulher disse, vai tudo bem. E era o que ele está dizendo aqui, eu me envergonho de pedir ao rei. Já imaginou, olha, não é o primeiro que faz isso. Neemias também faz isso. Olha, rei, eu quero ir, a mão do Senhor vai conosco, o Senhor é poderoso para nos dar, para nos fazer prosperar. Mas, por favor, se o senhor puder mandar aí um exércitozinho só para garantir caso ele falhe. Não. E como é que nós queremos ganhar essa nação para Jesus Cristo dando mau testemunho como crente? O Deus que supre todas as necessidades não supre a minha necessidade. Que Deus é esse que eu vou querer oferecer para as pessoas? Que Deus é esse que eu vou querer oferecer para as pessoas? Quem é que vai querer vir a Jesus Cristo se eu for dar testemunho da minha vida? Porque eu estou em constante conserto. Até que o caráter de Deus, de Jesus, seja forjado em mim. Naquele dia, ó Senhor, naquele dia, Pai, então eu verei como espelho, face a face. Mas enquanto o que é perfeito não vier, Então, muitas das vezes, nós damos maus testemunhos. Damos maus testemunhos com a nossa boca. Com as nossas ações, com os nossos atos. Meus amados, não é vergonha passar por nenhuma situação. Não é vergonha passar por nenhuma das situações. É vergonha dar mau testemunho de Deus. É vergonhoso não podermos testemunhar que o nosso Deus, número 1, nos dá alegria. Como é que eu vou pregar que o nosso Deus nos dá alegria se eu sou constantemente infeliz? Se as pessoas lá fora olham para mim. Mas João Paulo, nós somos infelizes. Mas João Paulo, se eu estou infeliz, eu não estou dizendo que eu sou alegre 100%. Apesar de que eu duvido que alguém aqui tenha me visto infeliz algum dia, triste algum dia, chorando algum dia de tristeza profunda.
Mas João Paulo não significa não. A minha tristeza só tem um que pode enxugar minhas lágrimas e eu choro somente na presença dele. Eu me entristeço somente na presença dele. Tem hora que não me dá força nem de levantar da cama, mas é diante dele que eu busco as minhas forças. Tem dia que dá vontade de matar uns 300. Mas é diante dele. É diante dele que eu acho as minhas forças. Tem dia que não apetece nem ler a palavra de Deus. Mas é diante dele que nesse dia eu acho força para ler. Tem dia que a minha fé está quase fraquejando. É nele que eu encontro forças. Porque o apóstolo Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Mas nós temos limitações, nós temos problemas, nós temos dificuldades. Mas nunca poderemos dar mau testemunho de Deus. Porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Se Ele não está suprindo, alguma coisa está acontecendo. Amém? E aí depois, para encerrar, Esdras chega lá em Israel. E quando ele chega em Israel, diz aí no capítulo 9, acabadas essas coisas, vieram ter comigo os príncipes e disseram, o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado do povo desta terra. Lembra que lá, logo no início, eles haviam se separado, quando concluíram lá o templo, eles haviam se separado e eram como um homem só. Mais uma vez, passou-se algum tempo, e agora eles não se separaram e tomaram mulheres desta terra, das abominações do cananeu, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a descendência santa com os povos desta terra. E os príncipes e os magistrados foram os primeiros nesta infidelidade. Quando ouvi isto, diz Esdras, rasguei a minha túnica, o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da infidelidade dos exilados, e permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Então na hora do sacrifício da tarde levantei-me da minha aflição, havendo já rasgado a minha túnica e o meu manto, e me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde o dia de nossos pais até os dias de hoje, estamos em grande culpa por causa das nossas iniquidades. Fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis da terra, a espada do exílio ao roubo e a confusão do rosto, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos e o nosso Deus, e para nos dar um pouco de alívio em nossa servidão. Ou seja, quando Deus abriu a sua mão para abençoar o povo, deu liberdade ao povo, o povo voltou a pecar, voltou a errar, voltou a fazer aquilo que não deveria ter sido feito. E aí, aquele homem que conhecia a palavra de Deus, conhecia aquilo que estava sendo feito, rasgou as suas vestes e intercedeu. E achou, se você ler aí o capítulo 9 todo e o capítulo 10, você vai ver que o que é que ele faz? Ele pega e diz, não temos, a aflição dele continua, não sei o que fazer, porque não era somente agora, não era somente separar-se da imundícia do que eles tinham feito, que eles tinham ido. Não era só separar da adoração, não era só separar de comer aquilo que era proibido comer, mas eles estavam tendo contraído casamentos. Os levitas, os sacerdotes, constituíram o casamento e tiveram para o sacerdócio, porque os levitas teriam que ser os filhos dos levitas, já continuar o sacerdócio, com um povo impuro, que não era filho mais de judeus somente, mas de outras nações também.
E aí tínhamos filho, o que é que nós vamos fazer diante dessa situação? Aí é quando se levanta você lê aí no capítulo 10, quando eles começam a confessar o pecado. Eles dizem assim, olha, mas isto é uma coisa que nós podemos resolver? Simplesmente podemos mandar as nossas mulheres embora. E manda embora elas e os seus filhos. Aquilo que nós fizemos, desfazemos. E estamos dispostos a sacrificar a nossa vida para voltar aos caminhos do Senhor. E aquilo que Esdra, no versículo 3, no versículo 5, diz assim, assim Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, levitas a todo Israel, de que faria conforme esta palavra, e eles juraram. Juraram que iam deixar as suas mulheres, iam deixar essa abominação, as abominações que tinham cometido, para se purificar. E assim, todos eles se apresentaram diante de Esdras, todos eles não, alguns, né, os que queriam, se apresentaram diante de Esdras, para que deixassem essas impurezas e pudessem se purificar. Porque não dá para nós vivermos com Cristo e com o mundo. Não dá para nós vivermos com um pé na igreja, um pé no mundo. Não dá para nós nos contaminarmos, nos santificarmos num dia e nos sujarmos no outro, né? E pecarmos no outro. Não dá. A palavra de Deus diz, aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais. Santifique-se ainda. Ainda temos o que seguir, né? O que fazer, o que buscar. Porque nós buscamos essa santidade sem a qual ninguém verá a Deus. E aí, no versículo 12, respondeu toda a congregação em altas vozes, assim seja conforme as tuas palavras nos convém fazer. E aí eles só apenas disseram assim, o povo é muito grande, é muita gente, e que isso seja feito de mês em mês, porque se fizer tudo agora não vai ter tempo, é muita gente para se apresentar diante de ti. E então termina o livro de Esdras, no capítulo 10, mostrando essa volta do povo para Deus, e o versículo 16 em diante, ele começa a dizer, assim fizeram os que voltaram do exílio, Esdras, os sacerdotes, escolheu homens, cabeças de família, segundo a casa de seu pai, e todos designados por nome. No primeiro dia do 10º mês, assentaram-se para averiguar este negócio, e no primeiro dia do primeiro mês, acabaram de tratar de todos os homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Entre os filhos dos sacerdotes, acharam-se estes que haviam casado com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, e aí começam a dizer aqui dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. Todos, termina no versículo 44, dizendo, todos estes tinham tomado mulheres estrangeiras, e alguns deles tinham feito, e tinham filhos destas mulheres. O livro de Esdras termina aqui mostrando mais uma vez a redenção de Deus sobre o seu povo, né? E se você observar, nós vamos falar exatamente continuar aqui nesse período, que não é um período de 100 anos, não dura aqui 100 anos esse período, um período pequeno, uma geração ainda. E quando levanta então Malaquias, nós vamos falar de Zacarias na próxima, mas quando fala em Malaquias, que será o último livro que nós vamos ler, mas estamos dentro desse período aqui, nós vamos ver que é um levantamento tão forte desse povo, é uma busca tão forte por Deus, né? O último avivamento do Antigo Testamento é com Malaquias. E Malaquias traz, a gente só conhece Malaquias, por exemplo, por trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Mas esse é um princípio do que antes disso, Malaquias diz assim, ó, tornem-se para mim e eu tornarei para vós. Foi um grande avivamento, talvez o último avivamento do Antigo Testamento, claro, o último profeta do Antigo Testamento. Mas esse período aqui,
fez com que eles se apartassem tanto, se separassem tanto da imundícia, tanto dessa geração, que fez com que surgisse daí os cegos fariseus, tão preocupados com o que dizia na letra, que não se preocupavam com o espírito. Com o que dizia, era tão restrito, está dizendo aqui, não coma, não vou comer. Tem dizendo aqui, não lave a mão, não vou lavar a mão. Dizendo aqui, lava a mão é para lavar a mão. Fazem de uma forma tão restrita aquilo, que acaba se tornando os sepulcros caiados. Mas em torno de quê? De um avivamento e de uma volta à palavra de Deus, de uma forma tremenda, que nunca mais eles se juntaram com outras nações, com outros povos, até os dias de hoje. Ok? Vamos ficar de pé, vamos orar. E na próxima semana, vamos de Zaca. Zaca. Vamos de Zaca. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse estudo. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra ministrada em nosso coração. Te agradecemos, Senhor, porque tu tens mostrado, Pai, o caminho. Tu tens mostrado a tua palavra. Tu tens mostrado, Senhor, como tu podes fazer na nossa vida, como tu vais fazer na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, nos dá uma continuação de semana abençoada, Pai. Vem sobre cada um de nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos revela ainda mais, Senhor, a tua vontade. Abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cada um do meu irmão, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vai com o teu Espírito, Senhor, e faz aquela obra, Senhor, que nós não conseguimos fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus.